todas as nações. Se você crê, você diz amém. Você está nessa manhã aqui porque o Senhor tem feito maravilha na vida, na sua vida e na vida de sua família. Nós vamos orar agora e adorar ao Senhor, na certeza de que Ele continuará a operar em nossos corações. Abaixe a sua fronte, ore conosco e depois adoremos com alegria. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos por esta belíssima manhã de domingo. Como nós nos alegramos com o sol, com a vida que se renova, na melhoria desta pandemia que nós estamos atravessando ainda, na vitória da saúde, na vitória porque o Senhor tem nos dado graça de nos mantermos em pé em Tua presença. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, traga alegria aos corações nesta manhã. Traz, ó Deus, paz, renovo, gozo e, acima de tudo, um prazer imensurável de estar em Tua casa de oração, em comunhão com aqueles que nós amamos no Senhor. Aqueles que nos visitam, Pai, façam que eles se sintam à vontade e adorem ao Senhor com alegria nesta manhã. Ao nosso culto, recebe como oferta o nosso coração quebrantado em Tua presença, o adore na beleza da Tua santidade. Nós oramos pela fé, agradecidos em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Adoremos com alegria. Amém, irmãos? Adoremos esse Deus forte, esse Jeová Rafá, esse Deus que salva, cura, liberta, esse Deus que transforma vidas, e a Bíblia, ela é um livro que é um livro atual no dia de hoje. Traga a Bíblia para a sua vida, viva, leia, respire, deixe o Espírito Santo trabalhar sobre você. Amém? Aleluia.
Senhor. Tudo governa. Amém, igreja. Tudo governa. Faça a sua adoração. Diante de nós, abra seu coração. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Agora eu quero ver a igreja dizendo: outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo do Espírito Santo. Força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei, sempre te adorarei. A igreja adora, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, permanecerei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Diga incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas. Declare sua vida, igreja, incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas. E quem crê diz pra mim: pra mim. Aleluia. Sou feliz. Se paz a mais doce em deres gozar, se dor
agora os homens me acompanham. Sou feliz. Sou feliz. Mulheres cantam. Aleluia. Com Jesus. Todos cantam. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora minha sargem cruel Satanás me ataque com vis tentações, ó cego estou me agradecendo. Aleluia, glória a Deus. Lições que feliz conceder. Canta os homens agora, aleluia. Homens, sou feliz. E as mulheres? Homens, com Jesus. E toda a igreja glorifica. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado, oh Deus Salvador, foi pago de um modo cabal, homem ser igual, sou feliz, aleluia, graças a Jesus. Homem bem forte agora, aleluia. Sou feliz. E as mulheres mais fortes ainda. Com Jesus. E a igreja glorifica. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio no meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar, reminos da luz, oh Jesus. E os homens cantam, aleluia. Sou feliz, as mulheres com Jesus. E o coral adora nessa hora, aleluia. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz, aleluia. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz, aleluia. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Oh Deus, como somos felizes contigo, Pai. Obrigado, Senhor, não porque não temos luta, não temos aflição, mas porque temos certeza de vitória, Pai.
Sabemos, Senhor, que o Senhor tem um tempo de espera, que nos pede que espere, o tempo que o Senhor responde, mas seja qual for o tempo, Senhor, é diante de Ti que quero estar prostrado, Pai. É diante de Ti que Tua igreja deseja estar, Senhor, Te adorando e esperando somente em Ti, Deus, porque só Tu tem palavras de vida, Senhor Deus. O livro de João 5,40 fala: não quereis vir a mim para terdes vida, eis-nos aqui, Senhor. Precisamos da Tua vida, Deus, que o Senhor vinha decidir por cada momento por nós, Senhor Deus. E ainda que naqueles momentos em que tomamos decisões sem nem dobrar os joelhos, sem nem pensar na Tua palavra, já esteja enraizado o Teu querer sobre as nossas vidas, Pai. Que venha a ser uma prática cotidiana, venha a ser de tamanha forma, Deus, que a intimidade a gente não consiga separar o que sou eu, o que é o nós e o que é o Tu, Senhor. Mas que seja, Senhor, um reflexo do Seu Espírito Santo em nossas vidas, Deus. Senhor, que Teu Espírito Santo venha passear em cada coração a começar de mim, Senhor Deus. Deus, venha aqui achar boa terra para que o Senhor venha lançar sua semente, que ela venha se multiplicar, Senhor. Que continue a dar fruto, Senhor. Deus, como é bom ver a Tua casa cheia Te adorando, Pai. Como é feliz, Deus. Oh, Pai, permita-nos que mais momentos desses nos aconteça, Deus. Mas se ainda assim nos faltar, Deus, a oportunidade de estar nesse lugar, Deus, que a Tua presença nunca se afaste de nós. Ou melhor, Senhor, que nós nunca nos afastemos da Tua presença, Pai. Porque o Senhor não esquece de nós, Pai. Senhor, continua cuidando de cada vida aqui com o Teu querer e Tua vontade, Deus. Precisamos, Deus, ouvir a Tua voz, Pai. E precisamos e clamamos, Deus, que o Senhor seja conosco cada dia, Pai. Senhor, ser com esse culto no que ainda há de ser ministrado, no que há de ser falado também nas classes, Deus, mas que cada vida aqui esteja com o coração simplesmente aberto, disposto a ouvir, a aprender, e que não haja nenhum conceito ou preconceito, Deus, mas que haja servos que buscam o Teu querer e a Tua vontade, Deus. Eis-nos aqui, Senhor, toma em Tuas santas e poderosas mãos, em nome de Jesus. Amém. Maravilha. Nós já poderíamos ir para casa, não é verdade? Poderíamos fazer isso? Alguns, grande parte dos irmãos, disseram que não. Que bom. Meus amados, eu estou tão feliz hoje, que vocês não imaginam como eu estou alegre da gente poder adorar o Senhor nessa belíssima manhã de domingo. Mas eu gostaria hoje, agora especificamente, fazer uma breve reflexão com os irmãos. Não é uma pregação, porque hoje a minha alegria ela se dá, porque há quase, um ano e 8 meses, a gente não tem a nossa escola bíblica aqui presencial. Então isso causa transtorno, causa tristeza, principalmente para alguém que, como eu, cresci dentro da escola bíblica. Então o que faremos agora? Faremos uma breve consideração sobre o tema que nós estamos tratando e falaremos um pouco sobre a EBD e como nos organizaremos a partir de hoje. Combinado? Então, diante disso, com muita alegria no coração, mantendo o tema que, se possível, for projetado, eu agradeço. 2 Pedro, capítulo 3. Gostaria, se fosse possível, que você ficasse em pé para que a gente lesse o texto bíblico. 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Os irmãos encontraram? Maravilha. 2 Pedro, capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor. 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1, farei 2 breves considerações nesse texto e avançaremos na nossa reflexão nessa manhã. 2 Pedro, capítulo 3, de 1 em diante, diz assim a palavra. Amados, esta é agora a segunda epístola que eu vos escrevo. Em ambas,
procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinando pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram ou morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu a água, e através da água a palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum de vós pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Quem crê diz amém. Versículo 10. Virá então como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grandes estrondos, e elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as suas obras, e que nelas existem, serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis tais como os que vivem, como irmãos, em santo procedimento e piedade. Versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa dos céus incendiados, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a promessa, esperamos, todos juntos, novos céus e nova terra, nos quais habitam justiça. Deus abençoe, aplique a sua palavra em nossos corações. Você assenta, mantenha a Bíblia e o coração aberto nessa manhã. Meus amados irmãos e amigos, nós estamos diante de um texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo de 1 a 13. E nós temos nesses versículos lidos, condições aptas para passarmos um ano inteiro pregando, anunciando a volta do Senhor a partir desta perspectiva bíblica. Porém, meus amados irmãos, hoje, nesta manhã e noite, nós dividiremos esse texto em duas partes. Na primeira, nós vamos falar de 2 sentimentos, pelo menos nessa manhã, que nós devemos ter em nosso coração
acerca da volta do nosso Senhor. À noite, em nosso culto de missões, nós vamos pensar nesta palavra, nesse texto que diz que nós, como igreja, podemos apressar a volta do Senhor. Isso nós veremos à noite. Agora, pela manhã, 2 sentimentos que devemos ter em nossos corações. Meus queridos, então, o apóstolo Paulo começa, ou melhor, Pedro. Abaixe, por gentileza, um pouco o som do microfone. O apóstolo Pedro, nesse texto, ele vai dizer que a volta iminente de Jesus é algo que todos os cristãos deveriam ter esta esperança, essa expectativa dentro do seu coração. E é interessante que ele começa a falar o texto e ele diz: olha, cabe a mim vos despertar as lembranças acerca daquilo que os profetas, acerca que o próprio Senhor Jesus falou e os seus amados apóstolos também falaram. Pedro começa e diz à igreja, porque esta é uma epístola universal, irmão Rafael Glauber. É uma epístola universal, então Pedro tem a missão de trazer lembrança ao coração dos irmãos. E como eu dissera há pouco a vocês, longo caminho, longo, mas em primeiro lugar, tenha no coração que esta palavra que Pedro dá, que eu trago nesta manhã, é para despertar a lembrança que você deve ter dentro do coração, que esta vida é efêmera, que esta vida curta, passageira, insegura, transitória, cheia de desequilíbrios, de incerteza, de perdas, de vitórias, de guerras e de batalha. Eu tenho que lembrar para você que esta vida, ela é temporária. Se você crê, você diz amém. Temporária. É preciso lembrar que esta vida, ela não é para sempre, irmã Eulália. Eulália 1, Eulália 2. Depois colocaremos a numeração e uma forma mais correta para dirigir a vocês. Mas o que é importante é termos no coração, que esta promessa, Maranata, ora vem Senhor Jesus, é uma promessa que precisa estar amparado em todos os corações que nos ouvem nessa manhã e que depois ouvirão a pregação gravada, porque nós estamos sem internet nessa manhã. Diante disso, meus amados, estas lembranças, estas coisas maravilhosas que devemos ter em nossos corações, precisam ser lembradas diariamente. Em segundo lugar, meus amados irmãos, eu queria que você fosse com muita alegria para o versículo de número 8, por gentileza. Para destacarmos aqui uma primeira verdade para amparar a nossa espera. Diz assim o versículo 8, meus amados: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Versículo 9: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam ou a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca ou pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Segunda verdade, por mais que a sociedade, por mais que as pessoas dizem que o retorno de Jesus a esta terra é demorado, é tardio, que esta promessa não é verdadeira, o Senhor diz em 2 Pedro capítulo 3, que nós não precisamos nos desesperar, porque Ele garantiu que para Ele o tempo do homem não é igual ao tempo do Senhor, mas que Ele tem um objetivo maravilhoso, que todos cheguem ao arrependimento. Se você crê, você diz amém. Ele retarda a sua promessa para que a humanidade, através da igreja dele,
através do ministério da Igreja Batista Betânia em Estela Maris, de todas as igrejas e comunidades que pregam a Jesus de Nazaré como Senhor e Salvador, na expectativa de que essa proclamação, de que esse querigma da palavra alcance multidões, trazendo libertação e trazendo salvação em nome do Senhor Jesus Cristo. E meus amados, isso precisa ficar claro em nossos corações. Porque a igreja, ela existe para ser igreja proclamadora. Igreja que anuncia, igreja que leva Jesus. É por isso que Pedro está dizendo, olha, se alguns têm como tardia, como ineficaz essa promessa de que Jesus voltará, tranquilizem o seu coração. Ele está retardando, ele está demorando, entre aspas. Parafraseando então, para que muitos consigam chegar ao arrependimento e a uma novidade de vida diante do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, se você é um novo convertido, irmã Dora, nova convertida, o Senhor retardou a sua vinda para que você tivesse a oportunidade de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Irmão Manuel, da mesma forma. Vocês devem e nós devemos nos achar privilegiados, porque fomos alcançados por essa promessa. Para a igreja fica a lembrança de duas coisas, dois sentimentos que eu quero falar. Primeiro é esse, que a igreja deve aguardar para que ela possa anunciar. A igreja precisa ser este agente que leva querigma, que leva o evangelho, o evangelion, as boas novas para as pessoas. Como terça-feira, nós iremos fazer um culto em Vilas de Abrantes. Não podemos levar toda a igreja, nós só vamos com 15 pessoas. Vocês terão todos a oportunidade de ir, porque talvez lá, nesta terça-feira, nós vamos iniciar oficialmente, liderados pelo pastor Israel, o nosso ponto de pregação. Se você crê, você diz amém. Vilas de Abrantes. Num lugar que eu vou deixar o pastor Israel depois dizer o nome do lugar, porque digamos que é um nome um pouco estranho, mas quem sabe na terça-feira os 15 que irão conosco, porque o espaço é muito pequeno e por causa da pandemia não poderemos levar muitas pessoas, mas todos que quiserem irão. Não é verdade, pastor Israel? Todos irão, se não agora, em uma outra oportunidade, porque a nossa igreja entende que igreja vitoriosa é a igreja que leva o querigma de Deus, as boas novas, e anuncia salvação a todos aqueles que carecem do nosso Cristo e da salvação que está nele. Amém, irmãos? Terça-feira. Estou com o coração fervilhando. Depois desse encontro, lá na terça-feira, os irmãos todos terão notícias, porque isso que eu verbalizo agora, já está acontecendo no Ministério de Missões, não, irmão Juarez? Há mais de um ano, com o pastor Israel, Ministério de Missões e a mim, a gente orando, trabalhando, esperando que as portas se abrissem para que pudéssemos falar para os irmãos, porque lá em Vila de Abrantes já tem 2 famílias esperando a nossa igreja para fazermos ali naquela localidade um lugar de anunciamento, se houver esta palavra, do querigma de Deus para uma comunidade carente ali, carente que eu digo, uma comunidade mais simples, entenda isso, tá bom? Não é Estela Maris, é um lugar simples, mas aqueles 15 que foram escolhidos para esse primeiro momento, vamos lá celebrar o Senhor com muita alegria, porque a igreja precisa ser querigmática, uma igreja que anuncia a palavra. Em segundo lugar e por último, irmãos, sendo bem breves e assertivos, versículo 10 traz uma segunda lição para o seu coração.
Versículo 10 diz assim, olhe, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. Até aí. Segundo lugar, além de sermos igreja proclamadora, nós precisamos ser igreja vigilante. Amém, amados? Igreja em vigília. Meus amados, o sentimento que Pedro está dizendo para a igreja é que esta igreja que está levando o evangelho, proclamando o reino de Deus, anunciando o nosso Senhor, ela precisa também ser uma igreja que está preparada para receber o noivo. Amém, amados? Como é preparada para receber o noivo? Lembra da história que o Senhor Jesus falou das virgens prudentes, que mantiveram os seus candeeiros acesas, e as outras chamadas de loucas, diz o nosso Senhor, que elas foram na cidade comprar azeite, e enquanto elas estavam na cidade comprando azeite, entretidas com a vida, entretidas com a sua sobrevivência, entretidas com o prazer, entretidas com o mundo, diz a palavra de Deus que enquanto elas estavam lá cuidando de coisas temporais, aquelas que foram prudentes estavam com os seus candeeiros acesas, e diz a palavra de Deus que na meia-noite o noivo bateu a porta, e essa igreja simbolizada pelas virgens recebeu alegremente o seu noivo para entrar na casa. Se você crê, diz amém. Então, eu e você precisamos ser noivas vigilantes, aguardando o nosso Senhor. Como faremos isso? Fugindo do pecado que tão de perto nos rodeia, buscando pensamentos e palavras que estão equilibradas dentro da palavra de Deus, vivendo uma vida de santidade, de separação do mundo, de bom cuidado com a família, com os filhos, vivendo em respeito com os irmãos, em cordialidade, em amor, em temperança, em domínio próprio, vivendo em harmonia e principalmente sendo prudente e vigilante acerca da volta do nosso Senhor. Que esta palavra cale profundamente ao seu coração. Primeiro alegrando, porque terça iniciamos. Não é isso, irmão Juarez? Terça nós vamos iniciar. Lá em Abrantes. Apenas com 15. Você vai também. Porque o lugar é pequeno e a pandemia nos impede de fazermos um grande culto. Vai ser grande, mas com a presença não de todos. Mas você vai também lá. Mas lembrando que esta igreja, ela é a igreja que prega, lembra disso? E uma igreja que mantém em vigilância. E aí eu digo aos irmãos, quando nós como igreja investirmos cada vez mais pesado na proclamação do evangelho, que é a missão da igreja, não nos faltará recurso financeiro para nada. Nós poderemos fazer uma grande obra e Deus usará a nossa vida, a sua vida, para glorificar o nome dele nessa terra. Amém? Então, nós contamos com você, com sua dedicação, com o seu empenho, para fazermos da Igreja Batista Betânia em Stella Maris uma igreja conhecida não pelo conforto das suas cadeiras, mas conhecidos por sermos uma igreja querigmática, uma igreja que anuncia as boas novas, o Evangelion. E quando nós anunciamos o Evangelho, bobagens, perca de tempo, coisas que não edifiquem, nós não vamos nos preocupar em nosso dia a dia. Amém, irmãos? Porque coisas efêmeras nós vamos jogar para trás, e se não jogarmos, a gente pisa nelas e segue adiante para glorificar o nome do nosso Senhor. Amém? Então, alegre seu coração, fortaleça-se em Deus e lembre, pregamos e vigiamos. Esse é o princípio para nós vencermos e sermos uma igreja proclamadora. À noite, nós vamos falar sobre retardar ou adiantar a vinda
do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe e a palavra dele não volte vazia aos nossos corações. Depois, abençoe e lembre-se, à noite temos o nosso culto de missões, vamos orar nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos por essa oportunidade de cultuarmos ao Senhor nesta manhã, e que o Senhor abençoe cada família que nos acompanhou pela internet também. Nós oramos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até a noite.